Eu vou te contar do dia que a coordenadora da minha escola ligou na minha casa pra reclamar com os meus pais que eu só andava com menina. Tudo bom, boa tarde? Só pra dar uma contextualizada, eu sou filho de pastor, então meu pai é aquela coisa meio assim, ai, mim ser homem. E desde muito novo eu dei muitos trejeitos de que... Quando isso aconteceu, eu devia ter ali uns 12, 11 anos. Eu estudava numa escola chamada Escola Salim Mudê, lá em Guarulhos, São João. Nessa época, tinha entrado uma coordenadora nova na escola, que ela é meio que como se fosse uma intermediária da professora com a diretoria e com os pais dos alunos. Ela meio que ficava nesse meio. Eu era o tipo garoto que só andava com garotas porque eu não conseguia se encaixar no grupo dos garotos, que eu era meio... Já falei com boiola, né? Então eu tinha um grupo de amigas que sentavam todas juntas e eu sentava com elas também. A gente ficava ali conversando, etc. Sempre quando eu tinha educação física, eu não jogava bola, né? Que eu era a gayzinha do vôlei. Sabe a gayzinha do vôlei? Até que um belo dia, essa coordenadora foi na quadra e falou assim: garoto, vem cá, por que você não tá jogando bola com os garotos? Eu falei, é porque eu não gosto muito não, tô bem aqui. E a partir desse dia, ela meio que começou a me seguir na escola, começou a ficar, tipo assim, de olho em mim, sabe? E todas as vezes que eu estava com as garotas, ela sempre ia me perguntar por que eu não estava com os garotos. Ela meio que ficou obcecada por isso. O negócio ficou tão extremo que eu lembro que ela ia na sala de aula e pedia pros professores me trocar de lugar, tipo assim, tirar do grupo das garotas e me colocar no meio dos meninos. Gente, se ela era boiola, por que ela queria me deixar no meio dos meninos? Não faz sentido. Até que um belo dia eu cheguei da escola, minha mãe tava no portão me esperando com uma cara um pouco desagradável e falou assim: precisamos conversar. Falei, gente, o que foi? Quando eu entrei dentro de casa, meu pai tava na sala, ela também, minha mãe pegou e falou: olha, fulana de tal, que era a coordenadora, ligou aqui pra falar com a gente pra levar você no psiquiatra. Fica vendo. Pra te levar no psiquiatra porque você só anda com garotas e ela tá preocupada com isso. Ah, não. Na hora que minha mãe falou isso, eu peguei e falei, eu tenho várias amigas meninas, mas é porque sempre foi assim, tipo, sempre foram as mesmas pessoas. Mas eu não entendo o que ela quer dizer. Na época eu também não entendi. Só que enquanto eu tava falando, meu pai, que é aquela pessoa tão simpática, tão tipo, mim ser homem, rasgou uma carne com a mão, ele levantou e começou a gritar comigo, dizendo que eu precisava ter amigos meninos e não amigas meninas, que isso tava errado e que eu tinha que começar a andar com os garotos. Agora a história vai ficar um pouco pesada, hein, que se prepara aí, viu? Na hora que meu pai se levantou, eu fui pra trás e sentei naqueles puffzinhos, que era tipo uma poltrona, só que pequena. E na hora que eu sentei, meu pai começou a falar que era muito feio o filho do pastor, não sei se eu mencionei, mas meu pai é pastor. E era muito feio o filho do pastor andar só com as meninas, que eu tinha que começar a andar com os meninos porque era feio as outras pessoas verem isso. Só que ele não falou nesse tom amigável gostoso que eu tô falando, não, foi numa coisa berrando mesmo. Eu, na inocência, respondi falando que eu não entendi o porquê. E aí, nessa hora, ele perdeu a paciência e me deu um soco na cara. Tudo bom? Boa tarde. E é como eu sempre digo, calma que piora. Como eu falei, a gente tava na sala, tinha essa poltronazinha, que era tipo um puff que eu tava sentado. Na hora que ele bateu, a minha reação foi cair pro lado, assim, tipo onde era o corredor. E eu lembro que eu usava aparelho e o soco foi tão forte que o bractezinho grudou no meu lábio e começou a sangrar. Vai piorar, calma. Meu pai simplesmente me pegou pelos cabelos, meu cabelo era um pouco comprido, ele enrolou a mão no cabelo, foi me arrastando da sala até o final da cozinha, me batendo, dando socos, tapas, me jogou em cima do armário, literalmente, ele me tirou do chão e me jogou em cima do armário, me batendo, me levou até o quarto dele e me colocou lá no quarto todo escuro. Eu tô contando rápido assim, mas levou um tempo até ele fazer todo esse percurso, me batendo, tudo bom, boa tarde, e me colocar no quarto. Demorou, tipo assim, uns 10, 15 minutos. E nesse meio tempo, ele dizia, tipo, você precisa ser mais homem, você precisa ser mais menino, e tudo isso só porque eu andava com garota. Tudo bom contigo? Tá tudo bom? E meu pai só parou de me bater quando minha mãe interviu no meio e falou, não, pera aí, calma aí, o olho dele saiu pra fora, vamos tá parando? E por conta disso, eu fiquei alguns dias sem ir pra escola, que eu tava com o olho roxo, a boca roxa, traumas, o olho fica tremendo. E isso tudo só aconteceu porque uma coordenadora achou errado o fato de eu andar com garotas. Mas se eu encontro essa mulher hoje... Você disse fofoca? Uma conhecida minha hoje postou nos stories mais cedo dizendo que estava voltando pra cidade natal dela. Eu sou uma pessoa muito preocupada com as amizades. 3 meses que eu não falo com ela. Fui perguntar o que aconteceu. Eu falei, amiga, tudo bom? Boa tarde. Como é que você tá? Vi que você tá mudando, menina. Tá indo todo mundo, seu marido, seus filhos, me conta. E ela me respondeu dizendo que às vezes ter a sogra muito perto atrapalha a relação. Eu falei, sim, com certeza, mas conte detalhes. O que aconteceu foi o seguinte, essa minha conhecida... Essa minha conhecida tava tendo um caso com o tio da perua que levava os filhos dela pra escola. Até aí tudo bem, traição, gente, pelo amor de Deus. Ah, Davi, como que ela foi descoberta? Vou te contar, porque é aí que a sogra entra na história. O marido dessa minha conhecida comentou com a mãe dele, que no caso é a sogra dela, que ele e a mulher dele não tava mais, entendeu? Não tava mais. A mãe do cara, ouvindo tudo aquilo, pensou, por que amanhã eu não vou na casa do meu filho, já que ele vai estar trabalhando, e converso com a minha nora, tomo café da tarde com ela. Oh, meu Deus. Pois dito e feito, a sogra da minha conhecida, no dia seguinte, umas 2 horas da tarde, decidiu ir na casa da minha conhecida. Chegando no portão da casa, ela viu que o portão tava encostado. O que ela pensou? Gente, eu sou de casa, a casa do meu filho, a minha nora, eu posso ir entrando. Assim que a sogra
sogra da minha conhecida entrou na casa, pegou a minha conhecida fazendo borboleta paraguaia em cima do cara. Ok, calma que piora, meu anjo, calma que piora. Quando ela viu a garota fazendo uma borboleta paraguaia, ela não reparou que não era o filho dela que tava ali. A senhora ficou tão assustada com a borboleta paraguaia que ela foi vazada pra casa dela. Como a senhora estava muito constrangida, o que ela pensou? Vou mandar uma mensagem de texto pro meu filho pedindo desculpa por atrapalhar a relação dele com a mulher dele. Mas não era o filho dela que tava lá. Boa tarde. Então a senhora pegou o telefone dela, mandou uma mensagem pro filho falando: me desculpa atrapalhar sua conexão com sua mulher. Aí o filho respondeu: mas você tá trabalhando. E foi desse jeito que a sogra de uma conhecida contou pro marido da conhecida que ele tava sendo corno. No final de tudo, o marido da mulher chegou em casa, quebrou o pau com ela, quebrou o pau do outro cara. Minha filha, o bagulho foi desse. E agora ela tá voltando pro interior pra morar com a mãe, graças à sogra dela. A sogra é uma coisa que realmente boa. Você disse fofoca, minha filha? Tava aqui tranquila, fui olhar meus e-mails, tinha uma fofoca de uma seguidora. Eu vou ler pra você, que eu li só o comecinho, fiquei interessado. Ela colocou até título: 10 DNAs e nenhum pai. Você disse fofoca, meu amor? Tudo começou no ano de 2010, onde eu tinha 22 anos, já estava casada com um boçal há 4 anos e tinha 2 filhos. Aí tudo bem, tá aí tudo bem. De repente, o dito cujo começou a inventar desculpas para sair à noite de casa. Já que era motorista da prefeitura, o que no caso tinha algumas viagens que ele fazia em horários diferentes. Ele aproveitou para me trair. Homem, né? No meio de várias traições, que no caso eu fui descobrindo ao longo dos anos, surgiu uma menina de 17 anos grávida. De menor. Ele me deixou com 2 filhos pequenos, um de 4 anos e uma menina de 2 anos com uma casa alugada. Detalhe, eu não trabalhava fora e tive que voltar pra casa dos meus pais. Gente, piorou muito. Ele assumiu a menina e os dois começaram a namorar firme, canalha. Depois do tempo, eles tiveram uma briga e se separaram. Bem feio. Como eu era menor de idade, a mãe dela foi atrás dele pra exigir que ele pagasse uma pensão pro menino e ele alegou não ser o pai da criança. Ué. Mas ele fez isso pra que o juiz exigisse DNA e ele ganhasse tempo pra sumir da cidade. Eita canalha, né, menino? O exame adiantou e ele não conseguiu escapar. Quando o resultado saiu, foi constatado que realmente ele não era o pai. Mas calma que piora. Ela escreveu isso, minha fã, nessa aqui. Depois disso, a tal menina precisou dar outro nome e possível pai para o bebê. E para surpresa de todos, também deu negativo. Gente, quem é o pai? Sou eu? Assim aconteceu por mais 8 vezes. Sim, deu um total de 10 exames de DNA e todos deram negativo. Se eu for o pai. O último e menos provável nome que ela pensou foi o grande premiado. Parabéns, você é papai. O plot twist dessa história toda é que de corno eu fui vingada por uma menina de 17 anos. Que fez o meu ex de corno um super corno. É um corno que teve que sair da cidade de tanto que ficou marcado e falado pelo pessoal. Chega a arrepiar só de lembrar. Eu tô arrepiado só de saber. Até com medo de ser o pai da criança, Deus que me livre. Mas é aquele ditado: aqui se faz, aqui se paga.